Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série de vídeos sobre como ter uma alimentação mais à base de plantas. Essa série de vídeos não é só para vegetarianos e veganos não, é claro que se você for um vegetariano ou vegano, você vai se beneficiar muito com tudo que a gente tem falado por aqui, mas é para você também que está querendo reduzir um pouco o consumo de produtos de origem animal e não sabe como fazer isso. Na verdade, uma alimentação à base de plantas, a gente já disse isso em vídeos anteriores, é a alimentação que todos nós deveríamos ter, vegetarianos ou não. Se você é novo por aqui, eu me chamo Bruna Fraschetti, sou nutricionista e terapeuta do bem-estar holístico e sempre trago conteúdos a respeito de nutrição, bem-estar e saúde com uma visão ampla, holística, para que a gente possa se nutrir e se equilibrar de corpo, alma e espírito. Vocês estão vendo que eu tô bem cheia de produtos aqui, né? Porque o tema do vídeo de hoje é justamente trazer exemplos práticos do dia a dia de como a gente pode usar, lançar mão daqueles alimentos que eu mencionei no vídeo anterior e que são ricos, sim, em conteúdos mais construtores, proteína, para que a gente possa, então, equilibrar isso na alimentação que não contém produtos de origem animal. Vocês viram que tá bem dividido aqui, né? Em produtos que são mais in natura e minimamente processados. Falamos disso, se eu não me engano, no segundo vídeo dessa série, da diferença de vitalidade entre esse grupo de alimentos aqui e esse grupo de alimentos aqui. Mas aqui eu trouxe alguns produtos de origem industrializada também, né? Que passaram por um processamento industrial e que ainda assim possuem uma qualidade nutricional legal. É válido dizer que esses produtos aqui nunca terão a mesma vitalidade de um produto in natura, mas eles podem sim fazer parte da alimentação do nosso dia a dia, principalmente para que a gente também honre um fator que é muito importante numa alimentação saudável, que é o fator satisfação. De nada adianta a gente comer bem, né, e de uma maneira equilibrada, cheia de vitalidade, se a gente não se sente satisfeito com aquilo que a gente está comendo, né? Então, muitas vezes, lançar a mão desses produtos mais industrializados, mas que tem uma lista de ingredientes bem bacana, bem limpa, né, é bastante interessante para que a gente também tenha satisfação através daquilo que a gente está resolvendo ingerir. Para a gente começar a falar, então, eu vou falar desse grupo do meu lado esquerdo aqui, né? Que seriam os produtos que possuem, então, essa proteína, vitaminas e minerais que normalmente são encontrados também em produtos de origem animal e que deveriam fazer parte, então, da alimentação de vegetarianos ou de pessoas que estão querendo reduzir o consumo de produto de origem animal. Volto a dizer, a base de uma alimentação tem que ser vegetais coloridos, folhosos, a gente falou isso no vídeo passado. Mas esse daqui entrariam naqueles grupos dos construtores, que a gente tem que ter cerca de 25% na nossa dieta, e também alguns energéticos, que são a base de cereais, a gente vai falar sobre eles. No entanto, eles também possuem um teor de proteína quando principalmente a gente está usando de uma maneira que foi cultivado naturalmente e também na sua forma mais íntegra, né? Então eu citei um pouco sobre esses produtos no vídeo passado, quando eu estava explicando sobre os grupos de alimentos, e agora eu vou exemplificar um pouco mais, tá? Esses alimentos aqui na frente são os feijões. Eu vou tentando trazer mais perto aí do vídeo para vocês verem, né? Então aqui, ó, o porquê que eu resolvi trazer esses exemplos? Aqui a gente tem uma ervilha partida, um feijão branco, um feijão azuki, que é um feijão bem pequenininho. Aqui a gente tem lentilha rosa, lentilha mais convencional, grão de bico, feijão moyashi. E óbvio que vocês sabem, a gente ainda tem o famoso feijão carioca e feijão preto, né? Feijão fradinho, que é muito usado aqui no Brasil. Eu trouxe alguns exemplos aqui para vocês verem que o fator variação é de extrema importância também para o equilíbrio de uma alimentação. É muito comum eu ver vegetarianos comendo sempre o mesmo tipo de leguminosa, né? Fica meses a fio comendo só grão de bico ou só feijão. E a gente tem que lembrar que esse grupo de leguminosas tem muita variedade, né? Então a gente pode sim fazer uma rotatividade no nosso planejamento alimentar. Então, se de repente numa semana você preparou 3 tipos de leguminosas, já deixou no seu preparo prévio, quem me acompanha no Instagram sabe que eu falo muito sobre planejamento alimentar, né? E o quanto ele contribui no nosso dia a dia.
Se vocês quiserem, eu faço vídeo sobre isso aqui também, é só deixar nos comentários. E se tiver bastante gente interessada, eu faço vídeo sobre planejamento alimentar também. Mas então seria interessante vocês terem sempre 3 opções já pré-cozidas e pré-preparadas na geladeira de produtos desse grupo aqui, das leguminosas. Acabou aqueles 3 tipos, já passa na vez seguinte que você for fazer para outros tipos, né? E assim vai trazendo variedade. Ainda sobre o grupo das leguminosas, eu vou mostrar aqui, por exemplo, esse feijão aqui, ele é bem grandão, o feijão branco. O mesmo acontece com o grão de bico, né? É um grão bem grandão. Agora pegue só um feijão como esse, que é o feijão moyashi. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar no vídeo. Mas, ó, ele é muito pequenininho. Ele é muito pequenininho. O feijão azul que é a mesma coisa, é muito pequenininho. E qual é a diferença, então, desses grãos que são maiores para os grãos que são menores? Os grãos maiores têm a digestão mais dificultada. Os grãos menores são mais fáceis de serem digeridos pelo nosso organismo. Então vale você estar olhando como que está a sua digestão no período do consumo para optar por grãos menores quando a sua digestão não está muito ok. Ainda assim, a minha sugestão e a orientação é que sempre esses grãos sejam deixados de molho antes de serem preparados, né? Então eu falo muito disso no planejamento alimentar. Eles precisam ficar cerca de 8 horas de molho antes de serem preparados, tendo uma troca dessa água pelo menos umas 2 vezes. E a dica é que você coloque então limão espremido ou então vinagre de maçã orgânico, preferencialmente, na última água do molho, porque esse meio ácido vai favorecer o despertar desse grão, né, e a digestibilidade depois. A gente ainda tem outras formas de preparo desses grãos que não é só cozinhá-los. Tem muita gente que faz processos de germinação, por exemplo, mas isso daí também é um tema para um outro vídeo. Mas a germinação, ela também facilita muito a digestão desse tipo de grupo de alimentos. No entanto, só esse fato de deixar de molho antes de consumir já auxilia muito nos processos digestivos e já realmente ativa muito as enzimas e também os próprios nutrientes desse grão. Então eles ficam muito mais biodisponíveis para serem absorvidos. Grãos maiores precisam ser deixados de molho por mais tempo e grãos menores por menos tempo. Em geral, quando a gente vê que tem um narizinho saindo deles assim, é porque tá no ponto de consumo, tá bom? Então aqui são alguns exemplos desse grande grupo das leguminosas. E ainda falando das leguminosas, a gente não pode esquecer que o amendoim, ele também faz parte desse grupo das leguminosas, porque normalmente acredita-se que o amendoim é como se fosse oleaginosa, e não, ele é uma leguminosa. Só que é uma leguminosa que possui mais gordura do que essas outras aqui. Então, ele tá ali entre o grupo dos energéticos e dos construtores. Então, a gente tem que ter um consumo moderado, obviamente. Falei sobre isso no outro vídeo, justamente porque ele também tem um componente inflamatório, né? Então, a gente tem que cuidar com o consumo de amendoim, não exagerar no consumo. A gente ainda pode encontrar o amendoim na forma de pasta de amendoim, né? Essa daqui tem cacau e avelã, mas a gente tem outros formatos que são só amendoim mesmo. E é legal a gente observar esse selo aqui, ó, da Abicab, que é um selo de segurança de que o amendoim foi cultivado e armazenado em condições boas, né, o que já garante que não há alfa-toxina, toxinas e fungos que normalmente são encontrados no amendoim. Mas de qualquer maneira, o consumo ele tem que ser moderado. Tem muito vegetariano que come amendoim em excesso, para que a gente não tenha esse componente inflamatório, tá certo? Ainda no grupo das leguminosas, a gente pode encontrar, ó, proteína mais industrializada, só que a gente tem proteínas e proteínas, né? Essa proteína, por exemplo, é só proteína da ervilha e nada mais. E essas proteínas, elas podem ser utilizadas para incorporar num caldo, em algum smoothie, né? Uma vitamina, alguma coisa, se durante aquele dia você não consumiu nenhuma fonte de produtos construtores. No entanto, vale dizer que isso não é para ter um consumo regular, né? Mas é uma possibilidade, tá? Então, dá para consumir sim. A gente ainda falando, então, também do grupo das leguminosas,
leguminosas, a gente encontra ainda elas nesse formato aqui, né? Essa opção, por exemplo, dessa marca, sempre que você vai consumir um produto industrializado, vale olhar para a lista de ingredientes. A lista de ingredientes aqui é só ervilha e água, nada mais. É uma lista de ingredientes bem pura. Só que, obviamente, esse grão, ele não tem o mesmo potencial vital do que um grão que você deixou de molho, você preparou na sua casa, né? Vale dizer que é bem interessante não preparar na panela de pressão, porque daí a gente também perde bastante da vitalidade do alimento quando o método de cocção é muito intenso assim. Então isso daqui tem a vitalidade muito reduzida, a quantidade de nutrientes também muito reduzida, mas pode ser uma opção para de vez em quando, né? Pode ser uma opção sim. Ainda dentro disso, lembra que eu falei para a gente poder também encontrar algum lugar de repente de satisfação? A gente tem hoje em dia alguns macarrões à base de feijão, né? Como é o caso, por exemplo, desse macarrão de arroz com feijão. O que é muito legal, porque daí a gente tem uma proteína completa, né? Porque formam aí todos os aminoácidos essenciais quando a gente mistura um cereal com uma leguminosa. Mas então a gente já tem opções assim, tipo arroz com feijão, e a gente tem opções, esse daqui é com feijão preto, e a gente tem opções que é só ou a base de grão de bico, macarrão de grão de bico, macarrão de feijão, enfim, tem uma infinidade deles, tá? Então fica aí a sugestão também quando você quer consumir um macarrão e de repente não vai incluir nenhuma proteína de origem animal, nenhum elemento construtor. Se você optar por um macarrão como esse, você realmente só precisa misturar vegetais, né, reguladores, como a gente já mencionou, que você já tem aí uma refeição completa. Esse daqui é uma outra opção. Esse macarrãozinho é um macarrão de feijão verde, ervilha e água só. Eu esqueci o nome dele. Mas é um macarrão bastante utilizado na culinária oriental. Normalmente em salada o pessoal faz. Mas eu uso muito ele aquecido com legumes também. E tá ok, fica muito bom consumi-lo quente, tá? E ele, para cozinhá-lo, é só colocar na água quente e deixar por alguns minutinhos que ele já fica cozido. Volto a dizer, é sim um alimento processado, apesar de ter uma lista de ingredientes muito limpa, não é pra gente ter isso o tempo todo na alimentação, mas pra honrar aquela satisfação, vale o consumo sim, tá certo? Ainda no grupo das leguminosas, a gente pode encontrar farinhas, né, que são a base de leguminosas. Aqui eu trouxe como exemplo a farinha de grão de bico. Ó, já vou falar sobre isso que eu costumo fazer. Tudo que eu compro de farinha, grãos, sementes e tudo mais, eu guardo em potes como esse, ó. Potes, sabe, sei lá, palmito que você comprou, azeitona, alguma coisa que vem em potes como esse, eu sempre reciclo e acabo armazenando esses produtos na geladeira nesses potes. Facilita na hora de usar, então eu sempre tenho em casa na geladeira, porque daí a durabilidade é bem maior. Então a farinha de grão de bico, ela pode ser usada tanto em preparações salgadas quanto doces, tipo bolo, panqueca, torta, né? E ela é muito, muito versátil. Tem uma receita que tem no meu Instagram de um crepe à base de farinha de grão de bico, que fica muito versátil de ser feito. Você pode usar como massa, como se fosse uma pizza de frigideira, ou então recheado como se fosse um crepe, doce ou salgado, depende do que o teu corpo tá pedindo no dia, né? A gente fala muito disso na alimentação intuitiva. Mas a farinha de grão de bico, então, já seria uma fonte desse alimento construtor. Então, se você faz um crepe com isso, adiciona só, de repente, alguns vegetais coloridos, né, folhosos e tudo mais, não há necessidade de você colocar nenhum outro tipo de produto para contribuir com o aspecto dos alimentos construtores, porque a farinha por si só, a massa, já vai ser rica, né, em proteína. A gente ainda tem farinha de feijão branco, enfim, e conforme a gente também vai tendo mais demanda, o pessoal vai fazendo farinhas de diferentes tipos de leguminosas, né, mas a mais fácil de encontrar é a de feijão branco e a de grão de bico, e volto a dizer, elas são muito versáteis para fazer hambúrguer, torta, enfim, para uma infinidade de receitas. Agora, eu gostaria de falar de alguns alimentos que estão no grupo dos energéticos, mas que sim, também possuem proteína, né? Proteína, magnésio, zinco, cálcio, que são elementos também que a gente precisa consumir, né, para ter um equilíbrio de saúde, que seriam alguns cereais. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, como por exemplo, a quinoa, que a gente pode encontrar em grão, e daí você pode cozinhar como se fosse um arroz e usar em salada, como se fosse um tabule, né? Ou até mesmo como massa de quibe, fica uma delícia. Ou usar como se fosse um arroz mesmo, dá pra fazer mingau disso, fica uma delícia. E também tem ela
em flocos, que dá para incorporar em receitas ou comer junto com fruta, fazer na forma de granola, né? Se você está evitando aveia por algum motivo. Então a quinoa a gente tem nesse formato. O amaranto também tem nesses dois formatos, que seriam os pseudo-cereais, né? Que eu falei no vídeo passado. Mas a gente ainda tem aqui a aveia, que pode estar nessa lâmina maior, mas também pode estar em flocos médios ou então em formato de farinha ou farelo. Mas elas possuem também esses cereais, e aqui ainda trouxe o exemplo do arroz biodinâmico, que eu falei em um dos vídeos, né? Que quando então esses produtos, esses cereais, eles são cultivados de uma maneira orgânica e principalmente biodinâmica, a gente tem um teor sim de proteína, de vitaminas, minerais e vitalidade muito superior a alguns alimentos de cultivo tradicional. Quando a gente tem esses cereais mais íntegros, como é o caso de um arroz integral, a gente está mantendo então essa capa mais externa desse cereal, e por isso nessa capa externa a gente tem muita vitamina, mineral e proteína. Então, um arroz integral de cultivo biodinâmico ou orgânico certamente vai ter muito mais proteína e outros nutrientes do que quando comparado com o arroz tradicional e branco especialmente, tá? Então vale a gente falar sim dessas opções, como também sendo opções, apesar de estarem no grupo dos energéticos, quando a gente opta pelo integral, a gente também tá tendo aí um componente mais vital de proteína, de vitaminas e minerais. Outro exemplo aqui que tem é o milho, que a gente também pode consumir, né? E que também tem isso, aqui tá o milho de pipoca, mas tem outros milhos também. Então aqui a gente falou desse grupo dos cereais. Ainda falando dos cereais, para vocês verem como eles têm proteína, a gente tem proteína extraída do arroz. A proteína pura que foi extraída. Então, da mesma forma que a gente tem da ervilha, a gente tem do arroz, dá para encontrar. Essa daqui também é só proteína do arroz integral e nada mais. E dá para entrar aí no dia a dia, como eu disse, da proteína da ervilha, lógico, com moderação, mas também pode complementar a alimentação. Quando a gente equilibra então as proporções de cereais e de leguminosas, a gente tem uma gama de aminoácidos que é a porção final, né, da digestão da proteína, é como se fosse o tijolinho da proteína, bastante equilibrada. Então a gente consegue abarcar aí todos os aminoácidos essenciais que são necessários para a nossa alimentação. Por isso vale então a gente equilibrar isso no nosso dia a dia. Agora a gente vai falar um pouco então sobre o grupo das oleaginosas e das sementes, né? Então aqui eu trouxe algumas opções, de oleaginosas, só para vocês verem algumas opções delas, mas a gente tem uma infinidade. Então aqui a gente tem, castanha de caju, castanha do Pará, noz pecan, noz normal, né? A gente tem amêndoa, enfim, tem avelã, tem castanha do baru, a gente tem uma infinidade de oleaginosas e como eu disse no vídeo anterior, as oleaginosas também fazem parte aí dos grupos tanto de energéticos e construtores, então elas podem sim complementar essa fonte de proteína numa alimentação mais vegetariana. Muita gente tem dificuldade de digerir esse tipo de alimento também, então se você não digere muito bem, a minha dica é que você deixe de molho por pelo menos 4 horas e jogue a água desse molho fora e depois consuma ela. É óbvio que deixando ela de molho, ela vai ficar mais perecível, mas ela fica com uma digestão muito mais leve e facilitada. Só que por ela estar perecível, é interessante que se armazene na geladeira, tá? Dá até para congelar e consumir depois, se você quiser já deixar bastante de molho e ir consumindo. Dá para tirar direto do congelador e consumir. Dá para ser misturado em alguns alimentos, feito tipo uma granola, dá para ser batido, né, em alguns shakes também. E dá pra gente fazer leite vegetal à base de oleaginosas e de sementes também. Se vocês quiserem vídeo ensinando a fazer os leites vegetais, eu também posso fazer. Aliás, se vocês tiverem interesse que eu faça vídeo de receitas também, deixem aqui quais são as receitas que vocês gostariam de ver por aqui, principalmente sobre esse tema, sobre uma alimentação mais vegetariana, que eu venho fazer, sem sombra de dúvidas. Então, a gente tem esse grupo aqui e ainda as sementes, né? Então, aqui também guardo nessas embalagens aqui, esse daqui é o gergelim negro, mas a gente tem o gergelim branco também. E a gente ainda tem também a pasta de gergelim, que seria o tahine, né? Aqui tem 2 exemplos, que é um exemplo do tahine branco. Tem essa pasta também dele negro, é bem gostoso. Então, nada mais é do que gergelim moído, né? Então, a gente pode ter ele descascado ou com a pele. Eu sugiro que seja descascado, tá? O gosto fica melhor para ser consumido, mas experimente, se você gostar com a pele, tá ok. E aqui eu tenho uma opção dele
germinado. Então as sementes, assim como as leguminosas e as oleaginosas, elas podem passar por esse processo de germinação para facilitar a digestão. Então, você também que tem, de repente, uma dificuldade de digerir essas sementes, você pode usar essas opções germinadas, que nada mais é do que deixar de molho, e depois eles deixam primeiro de molho, né, fazem esse processo que eu falei para fazer com a oleaginosa, e depois eles trituram até formar a pasta. Então, a gente tem o gergelim, aqui tem a opção da linhaça, tem a linhaça dourada também, chia, semente de abóbora. Aí, semente de abóbora, a gente tem essa verdinha aqui, mas também tem a semente de abóbora com a casca branca, mas ela também é de mais difícil digestão. E a proteína tá mais aqui nessa região mesmo, tá? Muito rica em magnésio, excelente para nossa saúde. Na verdade, essas sementes, elas têm muitos micronutrientes extremamente reguladores, né? Para produção hormonal, regulação de organismo geral. Semente de girassol, elas podem ser tostadas, podem ser salgadinhas, temperadas, ou de uma maneira mais salgada, com curry, um açafrão, um gengibre, enfim. Ou elas podem também serem temperadas com um tempero mais adocicado, tipo uma canela, um cravo, ou simplesmente usadas dessa maneira mesmo. Então, essas sementes também são riquíssimas em proteína e também gorduras, né, adequadas para o nosso organismo, e podem aí servir como sendo uma boa fonte de proteína de origem vegetal. Dá para introduzir em cremes, em caldos, em receitas diversas com frutas, para a gente equilibrar o consumo disso ao longo do dia. O último produto que eu queria mostrar para vocês, que contém proteína, é esse daqui que eu tinha em casa, peguei de última hora para mostrar, que é o pólen, né? Então pouca gente sabe, mas o pólen, ele é bem rico em proteína, então ele faz parte do sistema reprodutor da planta, né? Então tá mais nesse nível metabólico. Ele tem proteína, mas é lógico que a gente tem que pensar que para extrair essa quantidade de pólen, a gente precisa de muito pólen, né? E é um trabalho aí que exige uma força-tarefa das abelhas. Então a gente tem que consumir com moderação, mas pode ser introduzido. É bastante rico não só em proteína, mas também em algumas vitaminas e minerais muito interessantes para serem introduzidas na dieta, tá bom? Ainda dos produtos industrializados, acho que o que faltou eu mostrar aqui, isso daqui é mais uma curiosidade mesmo, esse agar-agar, que pode ser utilizado como gelatina. Então tem muita gente que gosta de gelatina e acaba retirando, porque a gelatina vem do animal, né? E o agar-agar é uma alga que funciona muito bem como gelatina. Então você pode misturar suco de frutas e nem precisa adicionar açúcar, né? Se não quiser, adoçar mesmo só com o doçor da fruta e preparar na forma de gelatinas e pudins. E ela também confere bastante cremosidade às preparações, né? Então ela é muito versátil para esse universo de uma alimentação mais à base de plantas. Eu gosto muito do agar-agar. Gente, então é isso que eu queria falar dos alimentos que você precisa introduzir. Lembrando que você não precisa de tantos alimentos construtores assim. Seria 25% da sua dieta. Então sai dessa paranoia de que, meu Deus, eu tenho que consumir proteína. Você tá consumindo se você tiver um equilíbrio desses alimentos no seu dia a dia. Lembrando que aqueles que eu não trouxe aqui, mas que são a grande base da nossa alimentação, seriam os vegetais folhosos, coloridos, né? E também as frutas, aqueles alimentos mais in natura. Esses sim, vegetarianos ou não, tinham que ter em maior proporção na alimentação. Se você gostou desse conteúdo, já curte aqui. Se você acha que tem alguém que precisa aprender um pouco sobre isso ou ouvir o que eu disse aqui, também já encaminha esse vídeo para essa pessoa. E para não perder o próximo vídeo, nem os demais que virão futuramente, já se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. No próximo vídeo eu vou trazer os erros mais comuns entre vegetarianos e veganos, porque grande parte desse grupo de pessoas aí acabam adoecendo, porque estão fazendo escolhas muitas vezes erradas na alimentação. Então a gente vai falar sobre esses erros mais comuns, então te espero no próximo vídeo. Um beijo grande!